Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou tratar sobre a especificação de requisitos. Qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui é que vocês conheçam alguns elementos, algumas seções indicadas para compor um documento de especificação de requisitos. Então, o foco desse vídeo é somente na etapa de especificação. O que é essa documentação, né? Então, ele vai descrever a essência, aquilo que o software deve de ter, deve de fazer, a partir daquilo que foi analisado nas etapas anteriores da engenharia de requisitos, na etapa de licitação, de análise, né? Então, você vai, nesse documento, colocar, né, o resultado da etapa de licitação e análise. Por que é importante a gente especificar, documentar esses requisitos, né? Porque esse documento ele vai refletir, então, o entendimento que há entre os stakeholders, os interessados nesse produto, e o que vai ser feito para a equipe de desenvolvimento conhecer essas necessidades, né? Então, ele serve esse documento como uma base, até mesmo contratual, e depois você tem esse documento para se basear para os testes de conformidade, para você poder homologar o seu produto, né? Então, ele é um documento que registra, né, o entendimento entre o que os stakeholders desejam e aquilo que a equipe de desenvolvimento está se comprometendo, né, vamos dizer assim, a projetar. Eu gosto muito dessa imagem que está em tela, que eu acredito que o documento ajuda a minimizar uma situação como essa, né? Em que desenvolvedores, a equipe de desenvolvimento teve um entendimento sobre o que deveria de ser feito e algum stakeholder tem uma visão diferente. E perceber essas distinções de visões, essas expectativas diferentes em estágio avançado do desenvolvimento é um grande problema para o projeto, né? Então, o documento ajuda a uniformizar essa visão sobre o que deve de ser feito. Então, vamos logo ao que interessa, né? O que pode ter nesse documento? Como que eu organizo esse documento? Então, eu trouxe um template muito simples, né? Baseado na ISO 29148, que foi uma ISO proposta recentemente, em 2018. Eu não trato de todos os elementos que estão lá propostos nessa ISO, mas eu trouxe alguns elementos de lá para a nossa documentação. Eu tentei colocar aquilo que, na minha visão, é o essencial. Se vocês forem buscar essa norma, vocês vão ver que ainda há outras seções, né, que também são desejáveis nesse documento. Mas a minha proposta foi fazer um documento bem simples. Também utilizei alguns artefatos da disciplina de requisitos do RUP para ajudar a organizar esse documento. Então, essas são as duas fontes básicas que eu utilizei para trazer essa proposta aqui de um template para especificação de requisitos enxuto, né, para nós. Então, eu dividi em três seções principais esse documento. Uma seção de introdução, uma descrição geral do sistema e uma seção específica para os requisitos. Vamos começar então tratando da seção de introdução. Essa seção de introdução, então, ela vai descrever a finalidade do documento, numa seçãozinha chamada objetivo do documento. Eu destaco aqui que é o objetivo do documento e não ainda o objetivo do sistema, né? Então, a ideia é só ter uma seção descrevendo qual é o propósito desse documento, né? Eu trago aqui dois exemplos de um texto que pode estar contido nessa seção. Esses dois exemplos, ele parte de naturezas de produtos distintas. Se o projeto de você é um pacote de software, ou seja, ele pode atender a diversos clientes, você poderia, nessa seção de objetivo do documento, descrever algo como: esse documento especifica o sistema, que no caso do meu exemplo, Compre Mais, estou dando um nome, né, do produto, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto de implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema. Então, qual é o objetivo do documento, né? Especificar esse sistema
para essas finalidades. Se o produto de vocês é um produto sob encomenda, ou seja, é para um cliente específico, essa seção poderia trazer um texto da seguinte forma: descrever e especificar as necessidades, aí qual é o cliente? Aqui no caso, o supermercado Ranchão, que devem ser atendidas em relação ao produto, no caso aqui o produto a ser desenvolvido Compre Mais, bem como definir para os desenvolvedores o produto a ser realizado. Então, um texto simples, um parágrafo, que diz qual é o objetivo do documento que vocês estão elaborando. A outra seção vai trazer algumas referências, identificando quais são o que serviu de fonte de informação para os requisitos que vocês vão apresentar na sequência. Então, existem várias técnicas de licitação de requisitos, que nós já tratamos em outro material, né? Eu deixo o link aqui embaixo, então, para vocês, onde vocês podem obter mais informações sobre técnicas de licitação de requisitos. E aqui vocês vão dizer, então, qual é o referencial teórico que foi utilizado para chegar nos requisitos que o documento, então, vai apresentar. Então, por exemplo, a entrevista é uma técnica bastante comum para a licitação de requisitos. Essa entrevista deve de gerar uma ata, então você pode colocar aqui um documento descrevendo, né, aonde essa ata pode ser encontrada e quais foram os participantes da entrevista. Né? Então, o documento 1 ilustra um exemplo, né, de referência a partir de entrevista. O documento 2 ilustra como você pode registrar as referências de documentos que você coletou durante licitação de requisitos, planilhas, relatórios, formulários, documentos que são já utilizados pelos usuários, futuros usuários do sistema de vocês, e esses documentos são fontes riquíssimas de informação para que a gente possa entender o domínio daquele problema, entender o que precisa ser feito. Então, esses documentos vão ser coletados durante a fase de licitação, vão ser analisados durante a fase de análise, e você vai referenciá-los aqui nesse documento, colocando então do que trata esse documento e aonde ele pode ser encontrado. Uma outra fonte de requisitos pode ser a análise de produtos similares, né? Então, eventualmente você está fazendo um sistema que existem já outros com o mesmo propósito, similares ao que vai ser elaborado. Então, analisar os concorrentes, né, ou analisar o sistema talvez que já exista no cliente que ele quer que ele quer que seja substituído, também é uma fonte de licitação bastante rica. Então, você pode identificar esses produtos similares, fazer uma análise comparativa e colocar isso aqui como referência, né, que for uma fonte que foi utilizada para chegar nos requisitos que você está propondo. Não podemos esquecer de analisar a legislação pertinente ao domínio do projeto que vocês estão trabalhando. Então, se há resoluções, leis, normativas que estejam impactando, né, ou que possam impactar no produto de vocês, essa legislação também deve ser citada aqui como um referencial para os requisitos. Enfim, então é uma seção em que vai descrever, né, quais foram as bases, quais foram as fontes utilizadas para os requisitos que vão vir na sequência. Então, uma sessão de introdução bastante simples, com 2 sessões, o objetivo do documento e o material de referência para que vocês estejam, então, especificando esse produto. A sessão seguinte vai dar algumas informações gerais sobre o projeto, né, sobre o sistema que está em desenvolvimento. Vamos ver, então, quais são as sessões dessa descrição geral do sistema. Inicialmente, eu proponho que haja uma sessão de visão geral. A visão geral deve descrever, então, qual é o contexto do projeto, né, o contexto desse sistema, que problema especificamente esse sistema tende a resolver e uma visão, algumas linhas sobre a solução que está sendo proposta para esse problema. Às vezes, o pessoal da área de TI tem uma certa dificuldade em elaborar um texto, né? Trabalha tanto com código e tem dificuldade para escrever.
Então, se esse for o seu caso, você, ao invés de fazer um texto descrevendo a visão geral, você pode usar essas duas tabelas, preencher essas duas tabelas, que você vai estar dando uma visão geral do seu produto. Essas duas tabelas foram tiradas diretamente da documentação do Hub para dar uma visão geral do projeto. Então, a primeira tabela você vai descrever o problema de quem é afetado por esse problema, qual é o impacto que esse problema traz e, brevemente, né, os benefícios dessa sua solução, né? Qual seria essa sua solução? Também vai descrever para quem é destinado esse produto, quem é o cliente-alvo, quais são as necessidades e oportunidades necessárias, o nome do produto e se é um produto sob encomenda, se é um produto de pacote de software, que traz os benefícios, né, indicados ali. Ao contrário desse, existe alguma solução já pronta e como esse produto que você está propondo, ele se diferencia do que você já identificou como existente no mercado, né? Então, ou você faz um livre texto trazendo esses elementos, ou você utiliza essas tabelas para dar uma visão geral do projeto. Eu trago um exemplo, então, de preenchimento dessas tabelas. O problema da gestão manual do processo de produção e abate de frangos orgânicos afeta a distribuição e controle de recursos humanos e financeiros da indústria de frangos orgânicos da empresa XYZ, cujo impacto é a ausência de informações precisas sobre o andamento do processo de produção dos frangos, além da inexistência de relatórios gerenciais. Uma boa solução seria o mapeamento das áreas de produção com os cadastros dos responsáveis pelos lotes, o controle das despesas no fornecimento de insumos para a produção dos lotes, o gerenciamento dos pedidos de entrega e a disponibilização de informações de cunho gerencial. Para a empresa XYZ, que incentiva a produção e distribui alimentos orgânicos para diversos comércios do sul do Brasil, o produto X é um software sob encomenda, que é responsável pela gestão da produção dos frangos orgânicos desde a compra das aves e fornecimento aos aviários até o abate, estoque e venda do produto pronto para o consumo. Ao contrário de possuir um cadastro simples de produto e estoque, o nosso produto fornecerá um controle integralizado de todas as fases do processo de produção das aves, desde a compra dos lotes até o envio do produto ao comércio. Então veja que eu apenas li as tabelas e as tabelas elas foram sendo preenchidas de acordo com aquele template e permite dar uma visão geral então do que se trata o projeto. Então você pode optar por utilizar essas tabelas e ter uma boa visão geral do seu projeto. A seção seguinte traz algumas informações sobre o perfil dos usuários do sistema, né? Então, colocar, por exemplo, qual é a faixa etária do público, né, que vai utilizar o sistema, qual é a formação que esse público tende a ter, qual é o conhecimento de informática e alguma outra características que vocês entendam necessárias, né? Por que é importante a gente descrever o perfil do usuário? Eu preciso saber quem é que vai utilizar esse produto. É diferente eu fazer um produto para um público infantil, que, por exemplo, pode nem estar alfabetizado. Eu preciso ter cuidado com o texto que eu vou utilizar. Eu não posso escrever palavras complexas e dar orientações sobre o funcionamento textualmente, porque o público não sabe ler, né? Se o meu público é predominantemente pessoal de terceira idade, eu tenho que cuidar com o tamanho da fonte, tem uma série de cuidados com a área clicável, porque esse público já começa a ter alguma dificuldade na movimentação motora, alguma dificuldade na visão. Se é um público que já tem bastante afinidade com a área de TI, o meu sistema pode ser mais livre de controles porque o público é experiente. Se não é um público experiente, eu preciso fornecer mais informações, talvez fazendo um tipo de um wizard, né, ou ter a opção de um wizard para que o usuário se sinta levado a tomar as decisões corretas, né, mais seguro na interação desse produto. Então, eu preciso saber quem são os meus usuários e qual é o perfil deles, né? Então, essa seção vai mapear isso, né?
Trago aqui um exemplo no contexto de uma universidade, né? Se eu estivesse fazendo um ambiente de ensino-aprendizagem, eu poderia identificar que um usuário seria os professores, teriam a faixa etária de 26 a 80 anos, com formação superior mínima de terceiro grau, um conhecimento de informática variando entre básico e avançado, pois eu posso ter professores dentro de uma universidade com diferentes domínios da área de TI. Os alunos, faixa etária entre 17 e 25 anos, com formação completa de ensino médio, conhecimento de informática, também podendo variar entre básico e avançado. Então, é identificar os grupos de usuário, né, quem é que vai estar interagindo com essa aplicação, e um breve perfil desse usuário. Depois, nós vamos escrever nesse documento quais são os benefícios esperados uma vez que esse sistema esteja implantado. Né? Eu acho muito importante essa seção de benefícios. Né? Aqui nós vamos procurar entender, junto ao cliente, o que ele espera obter de melhoria no ambiente dele, uma vez que a gente entrega esse produto. A gente precisa saber isso, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu sei o que o meu cliente quer de resultado com o meu produto, eu consigo direcionar os requisitos para trazer esses resultados, para trazer esses benefícios, né? A gente consegue priorizar os requisitos que têm um potencial maior de trazer os resultados que o usuário espera, que ele quer, né? Se eu não sei o que o meu usuário espera como resultado, quais são os benefícios que ele pretende obter com o sistema, como que eu vou identificar se os meus requisitos estão corretos, se eles realmente levam a resolver o problema que o meu usuário tem? Eu fico sem ter um norte, né? Então é muito importante a gente ter clareza sobre isso, a gente questionar os clientes sobre isso, né? E aí aqui eu trago só uma ressalva. Os benefícios não são os requisitos, né? Os benefícios eles vão nortear os requisitos. Os benefícios são os objetivos que nós queremos atingir, né? E os requisitos é o meio pelo qual a gente vai atingir esse objetivo. Se possível, tente quantificar os benefícios, né? Por quê? Porque a gente ainda teria um referencial para poder, depois de implantado o sistema, fazer algumas medições para indicar se o nosso produto está atingindo os benefícios esperados ou não. Não é sempre que a gente consegue quantificar, mas às vezes, né, sendo possível, é interessante a gente conseguir quantificar para que depois de implantado a gente possa fazer um acompanhamento e ver se os benefícios estão sendo realmente obtidos com o produto que foi desenvolvido. Então, um exemplo, num sistema de controle de estoque, eu poderia ter como benefício que o meu produto vai trazer uma diminuição de no mínimo 20% dos custos de estocagem. Num sistema de chamados de helpdesk, eu poderia ter como benefício esperado a redução em no mínimo de 25% do tempo médio de fechamento de um chamado. Às vezes eu não consigo ter um benefício quantificado, né? Eu posso só apoiar a tomada de decisão em relação à manutenção da infraestrutura nesse sistema, a partir desse sistema de helpdesk, né? Isso poderia ser um outro objetivo. Mas é importante que os benefícios estejam claros, né, e conhecidos por quem está projetando o sistema. A última seção trata-se então das limitações e restrições desse projeto, né? Então, a gente poderia chamar aqui como um escopo negativo, né? O que não vai fazer parte do projeto, né? Ou seja, durante as etapas de licitação e análise, nós nos deparamos com muitas necessidades, muitos pedidos, né? Muitas coisas que poderiam fazer parte do projeto. Mas, em alguns momentos, durante a análise, nós vamos ter que priorizar, algumas coisas vão ser deixadas de fora, ou por restrições tecnológicas, ou por restrição do prazo, ou por restrição de custo. Enfim, nós vamos tomar decisões de algumas coisas não serem atendidas nesse momento. Mas é importante que isso fique registrado, né? Então, nessa sessão nós vamos registrar
o que foi identificado durante a licitação e análise, que até poderiam fazer parte do escopo do produto, mas nesse momento, nessa versão, não vai fazer parte, né? Então, por exemplo, o sistema não vai oferecer uma opção por pagamento de cartão de crédito. O sistema não vai ser integrado com o sistema XYZ. Então, coisas que o sistema não vai fazer. Tá? Poxa, mas Fabiane, registrar tudo que ele não vai fazer um monte de coisa. Não é tudo, né? Você vai registrar aquilo que apareceu na licitação e análise, que foi discutido e que se decidiu deixar de fora. A gente registra explicitamente que aquilo não vai ser atendido neste momento. Né? Por quê? Para haver um alinhamento claro das expectativas e minimizar problemas futuros, para que lá na frente algum usuário, algum cliente não lhe cobre, né, algo que vocês decidiram que ia ficar fora. Né? Então, em algum momento, alguém foi lá e pediu, olha, seria interessante fazer pagamento por cartão de crédito. Depois se disse, olha, o pagamento por cartão de crédito tem um custo, né? Isso também tem um prazo para o desenvolvimento. E aí diz, não, nesse momento então não precisa. Depois lá na frente esquece que falou que não precisava e pede, e o pagamento por cartão de crédito? Então o documento explicita de que aquela necessidade neste momento não vai ser atendida. Né? Precisamos pensar que eventualmente a equipe muda, né? Algumas pessoas envolvidas nessa etapa de análise podem deixar o projeto e novos analistas virão assumir esse projeto. E para evitar que se rediscuta aspectos que já estavam em consenso, né? Você vai deixar isso documentado. Olha, a gente identificou a necessidade de cartão de crédito, mas nesse momento isso não vai ser tratado. Não precisa tratar isto novamente, né? Então, no caso de haver a troca de membros da equipe, as decisões estão registradas, não só do que deve ser feito, mas está registrado também o que já foi decidido que não seria feito. Né? Além do que, fica indicações de possibilidades de ampliações, ou seja, versões futuras desse produto podem trazer, né, atender a essas restrições. Elas são restrições e limitações deste momento do projeto. Futuramente podem virar requisitos. Tá? Então, registrem esses pontos nessa seção. Com isso, fechamos a segunda seção do documento de descrição geral do sistema, dando uma visão geral do projeto, conhecendo os usuários, descrevendo os benefícios esperados e o escopo negativo do projeto. E aí entramos então naquela seção que é o núcleo, né, que é o core do documento, que são os requisitos propriamente ditos. Bom, você já tem vasto material descrevendo os requisitos, né, fundamentando o que são requisitos. Deixo o link novamente aqui onde vocês podem encontrar esse material. Só trago então alguns pontos principais, né? Então os requisitos eles vão descrever o que é que o sistema tem que ter para atender o objetivo, para trazer os benefícios, né, que o cliente de vocês espera. Os requisitos são a descrição do que o sistema deve ter e também as propriedades ou atributos do sistema, as restrições desse sistema, né? Conhecido então como os requisitos não funcionais. Então a gente não descreve só quais são as funcionalidades esperadas do produto, mas a gente descreve também algumas restrições e algumas propriedades de qualidade que o sistema deve de ter. Então, descrevemos os requisitos funcionais, que eles descrevem então o que o sistema deve de fazer, são aqueles requisitos ligados diretamente com a funcionalidade do produto, são as ações do sistema, né, como calcular alguma coisa, imprimir um relatório, poder exportar determinados dados, enfim, né, são os requisitos relacionados às funcionalidades, chamamos então de requisitos funcionais. Devemos também incorporar no documento os requisitos não funcionais, que vão trazer os atributos de qualidade e as restrições sobre a operação desse sistema. Né? Então, aqui teriam os requisitos de usabilidade, de desempenho, de hardware e assim por diante. Também contemplamos nesse documento os requisitos de domínio ou regras de negócio. Então, não são todos os autores que trazem
requisitos de domínio e regra de negócio como um novo tipo, né? Alguns autores tratam eles como requisitos não funcionais. Eu gosto de dividir o documento em 3 seções: funcionais, não funcionais e de domínio, pela relevância e pelo impacto que os requisitos de domínio, as regras de negócios têm num projeto. Tá? Então, mas fica claro que essa divisão em 3 tipos é uma preferência pessoal. Alguns autores trazem, né, essa proposta, as quais eu estou aqui propondo para vocês. Mas nada impede também que o documento de vocês tenha 2 seções, requisitos funcionais e não funcionais, e dentro dos não funcionais tenham também os de domínio. Mas eu estou propondo que a gente trabalhe com 3 seções: requisitos funcionais, requisitos não funcionais e requisitos de domínio ou as regras de negócio. O que são esses requisitos de domínio e essas regras de negócio, né? Então, eles são requisitos que são próprios do domínio da aplicação, né? Por exemplo, então, eu estou fazendo um sistema para uma universidade e tem nesse sistema que eu descrever se o aluno foi aprovado ou reprovado. Qual é a regra que determina isso, né? Então, eu posso colocar um requisito de negócio lá que diz o seguinte: a aprovação em uma disciplina é obtida com média final maior ou igual a 6 e 75% de presença. Vejam, é um requisito, é algo que o sistema tem que fazer, mas não é uma funcionalidade, né? Mas é uma regra própria do domínio da aplicação e que o meu sistema tem que atender. Vamos pensar agora num sistema para a locação de veículos, né? Eu poderia ter a seguinte regra de negócio: para alugar um carro, o locatário deve estar com a carteira de motorista válida e possuir cartão de crédito, né? Então, essa regra ela vai impactar em várias funcionalidades, né? Quando eu faço o aluguel, quando eu cadastro o locatário, então eu vou ter que tratar aspectos que vêm dessa regra de negócio em diferentes funcionalidades do meu sistema, né? Vejo num outro sistema, num sistema de vendas, por exemplo, o meu comércio pode ter a seguinte regra: cliente inadimplente não pode fazer compras a prazo, né? Então eu preciso, a partir dessa regra, eu preciso controlar quem são os clientes inadimplentes. Eu preciso, no momento de dar uma venda para esse cliente, restringir as opções de pagamento. Então, vejo que as regras de negócio, elas impactam em vários requisitos funcionais. Por isso, a importância de a gente identificar, bem documentar essas regras e saber se essas regras elas podem ser garantidas a partir das funcionalidades que nós identificamos, né? No sistema de vendas ainda, um item em estoque só poderá ser reposto quando o seu saldo atingir o nível mínimo. Então, essa pode ser uma regra também de uma loja, de um comércio, que eu vou ter que tratar, eu vou ter que atingir, eu vou ter que garantir, né, esse requisito no meu projeto. Como é que eu garanto ele? Através das diferentes funcionalidades. Eu vou ter que ter várias funcionalidades para conseguir garantir essas regras. Uma questão que precisa ser observada é que uma regra de negócio ela existe independente, né, do processo de negócio ser ou não automatizado por software, né? Ou seja, a regra é do negócio, ela já existe. Se eu vou automatizar, ela passa a ser um requisito para o meu sistema, mas eu não vou criar regras para o produto de software. Eu estou, na verdade, incorporando as regras que já existem naquele domínio para que o software as atenda, para que o software as garanta. Bom, trago agora algumas diretrizes para bem redigir os requisitos. Bom, claro que a gente tem que escrever esse requisito com uma gramática, uma ortografia correta, observando a pontuação. Uma pontuação incorreta, às vezes uma vírgula num lugar errado, ela muda o sentido da frase, né? Então a gente tem que escrever corretamente para que a interpretação daquele requisito seja correta. E frases completas, escreva o requisito completo, né? Não coloque só assim, cadastrar cliente, né? Escreva o requisito inteiro, né? O sistema deve permitir ao vendedor cadastrar um cliente, né? Então, esse é o requisito completo, né?
Prefira sempre a voz ativa. O sistema vai fazer alguma coisa, a voz é passiva. Quem lê o documento entende muito mais facilmente utilizando a voz ativa, né? Então, o sistema deve permitir ao vendedor cadastrar um cliente. E não colocar de que um cliente deve ser cadastrado por um vendedor, né? Então, prefira a voz ativa ao invés da voz passiva. Sempre que possível, identifique o tipo de usuário, né, que vai estar fazendo aquela ação. Então vejam, anteriormente no documento vocês já identificaram os grupos de usuário, né? Usuário professor, usuário aluno. Então quando eu vou escrever o requisito, eu vou dizer quem pode fazer aquela ação, né? Então o sistema deve permitir ao professor registrar a nota de uma avaliação, né? Então, em vez de só escrever registrar a avaliação, escreve o requisito completo e escreve quem pode fazer, né? O sistema deve permitir ao aluno consultar as notas obtidas, né? Então, sempre que possível, coloque quem é o usuário e guarde a consistência do seu documento. Esse usuário que está fazendo parte daquele requisito, ele deve de estar lá naquela seção de usuário com o seu perfil descrito, tá? Se você tem um requisito que ele é executado por todos os usuários, aí você usa a palavra usuário, né? Então, o sistema deve permitir ao usuário efetuar login, né? Ok, né? São todos eles, todos aqueles que estão listados na seção de usuários. Mas, por vezes, você vai ter usuários específicos para ações específicas, então você coloque isso explicitamente. Use os termos de forma consistente, né? Vamos supor um sistema para um condomínio, né? E aí você começa a colocar que às vezes, né, o condômino ele pode emitir um boleto de pagamento do condomínio, o morador pode reservar o salão de festa, o proprietário pode. Aí, quando você começa a ler o documento, poxa, mas qual que é a diferença de condômino para morador, para proprietário? Será que é tudo a mesma coisa? Será que são usuários realmente diferentes? Então, se condômino e morador é a mesma coisa, use sempre o mesmo termo. Defina que você vai usar morador e use sempre morador. Evite ficar usando sinônimos. Eu sei que um bom texto, né, você trabalha com sinônimos para não deixar ele cansativo, para ter riqueza de linguagem. Mas aqui é um documento técnico. Os sinônimos podem causar dificuldades na interpretação. Então, use termos consistentemente, né? Evite o sinônimo. É morador, sempre morador, né? Se você trabalha com um domínio que não é de senso comum, coloque um glossário, né? Faça um documento descrevendo essa terminologia para que todos os leitores desse documento possam entender do que se trata esses termos mais técnicos, seja do domínio da aplicação, seja termos técnicos da área de tecnologia, se esse documento vai ser lido também por algum cliente que não é da área de tecnologia, né? Então, você colocar um glossário também pode ser uma boa para que todos os leitores desse documento entendam os termos que não são comuns. Estabeleça um formato padrão para os requisitos e use-os de forma consistente, né? Então, trago no material complementar alguns padrões para descrever requisitos. Um padrão bastante conhecido é o padrão de histórias de usuário. Outro padrão é esse que você vê em tela, né? O sistema deve permitir ao caixa do banco fazer alguma coisa, né? Esse é um padrão, né? Sempre vou escrever, o sistema deve permitir a alguém fazer alguma coisa, né? Já um formato padrão de histórias de usuário vai dizer eu, como determinado perfil, gostaria de fazer alguma coisa para atingir um determinado objetivo. Esse é um outro padrão. O que eu estou colocando como uma boa diretriz é usar para todos os requisitos o mesmo padrão. Quando você estiver escrevendo um requisito, pense em como você vai testar esse requisito, como você comprova que esse requisito foi atendido, né? Então, pense que esse documento ele pode ser como um contrato entre você e o cliente.
Se você escreve um requisito que você não sabe como testar, como comprovar que você o atendeu, você pode ter um problema lá na frente, né? Então, descreva requisitos que são possíveis de serem testados, né? Evitando ter ambiguidade, textos muito genéricos, termos que não são verificáveis, né? Então, dizer que o sistema tem que ser rápido, tem que ser fácil de usar, nossa, mas o que é rápido para mim pode não ser rápido para o outro. E aí o cliente diz, não, está escrito aqui que ele é rápido. E aí você diz, não, mas ele é rápido. Não, mas eu não acho ele rápido. E aí, né? Aí a gente entra num conflito. Então, evitar essas terminologias, né? Que não são verificáveis, que não são comprováveis, tá? Coloque requisito que você tenha como demonstrar o atendimento a ele. Cuide também, ao descrever um requisito, com a granularidade dele, né? Não faça um requisito com uma granularidade muito grande, né? O sistema deve permitir cadastrar pessoas. E aí depois pessoa é cliente, é fornecedor, é vendedor, é gerente. Nossa, é um monte de perfis. Então você vai tratar para cada perfil como um requisito específico. Principalmente se cada perfil tiver os seus próprios dados, né? Então, para fornecedor, eu quero algum tipo de informação, para cliente, eu quero outros tipos de informação. Então são requisitos diferentes, tá? Então, vejam, né? Então, não é desejável que você escreva lá, o sistema deverá permitir ao gerente emitir relatórios. Por quê? Porque se você fizer 8 relatórios no sistema, você atendeu o requisito. Mas se o cliente quiser 80 relatórios, ele também está no direito dele, né, entendendo que o requisito contempla vários relatórios. Então, você não está especificando nada, né? Pode ser 8, pode ser 80. E como é que você elabora um cronograma, né? Como é que você dá um prazo? Como é que você estima um custo disso, né? Então, quantos relatórios? 8 ou 80, né? Então, quais são os relatórios, né, que nós precisamos saber, né? O sistema deve mostrar o total do pedido à medida que os códigos dos produtos vão sendo entrados no pedido, a não ser que se trate de um produto promocional. Está falando várias coisas aqui. Você tem funcionalidade, você tem o procedimento, como vai ocorrer essa funcionalidade, você tem uma situação de excepcional, que é o produto promocional. Então, você deve de quebrar essa necessidade em vários requisitos, né? Deixando claro cada um deles, né? E um outro caso, um outro exemplo, o sistema deverá controlar o estoque. Nossa, o dia que isso for um requisito, eu quero ser sócia da empresa de vocês, né? Porque não vai haver um botãozinho lá, controlar estoque. Então, isso não é um requisito, né? O requisito são as funcionalidades. Então, é fazer a venda, registrar a compra, realizar um inventário, registrar uma devolução. É porque ao usuário utilizar bem esse conjunto de funcionalidades, ele vai conseguir controlar o estoque dele. Então, controlar estoque não é requisito. Isso é um benefício esperado, né? Os requisitos são as funcionalidades, o que o usuário vai conseguir fazer ali, operar no sistema, né? Ele consegue registrar que uma venda foi realizada, ele consegue registrar uma chegada de material em estoque, ele consegue fazer um inventário, ele consegue registrar a devolução de um produto. Mas, e no momento em que ele utiliza bem todas essas funcionalidades, ele tem um controle do estoque dele, tá certo? Então, são exemplos de problemas, né, que podem ser gerados por granularidades, pelo requisito não estar observando uma granularidade correta. Bom, falando só um pouquinho também dos requisitos não funcionais, eu tenho no material complementar um catálogo bem completo de mais de 90 tipos de requisitos não funcionais, né? Que pode ajudar vocês a identificar quais são as restrições e os atributos de qualidade que o produto de vocês tem que observar, né? Os requisitos não funcionais, eles podem estar relacionados ao produto, com a facilidade de uso, um tempo de resposta, uma compatibilidade com diferentes plataformas. Ele pode estar relacionado com algum requisito organizacional, como, por exemplo,
um banco de dados específico, uma linguagem específica, ou com requisitos externos, com a interoperabilidade com com outros sistemas, atendimento a algum requisito legal, algum requisito ético, enfim. Num primeiro momento pode parecer assim, poxa, não funcional, eu só consigo pensar em funcionalidades, né? O que é não funcional? Então, observar os tipos de requisitos não funcionais, as categorias deles, ajuda vocês a pensar naquele projeto, sobre aquela ótica, se há alguma restrição, se há algum atributo de qualidade a ser descrito na documentação. Então, meu sistema tem que ser fácil de usar. E, em que aspecto? Como ele vai ser fácil de usar? Qual é o meu requisito de usabilidade? Né? Ele tem que ser rápido, ok, mas eu não posso escrever que ele é rápido, que ele tem que ser rápido, porque ele não é verificável. Então, como é que eu vou escrever isso? Né? Eu preciso botar requisitos de desempenho. Né? Então, você precisa pensar sobre esses aspectos. E aí eu recomendo que vocês olhem o material complementar sobre uma taxonomia de requisitos não funcionais e pensem sobre cada um daqueles aspectos. Não precisa ter requisitos de todos eles, né? Mas você tem, como um bom analista, de pensar sobre aqueles aspectos. Se aquele aspecto não funcional, ele impacta no seu projeto ou não. E se ele impacta, qual vai ser o requisito, né? Como que você vai tratá-lo. Bom, então cuidado, principalmente nos requisitos não funcionais, para escrever eles de formas verificáveis. A gente já viu que é uma diretriz, né, para a escrita dos requisitos, que eles sejam testáveis, que eles sejam verificáveis. Eu não vou escrever se o sistema tem que ser fácil de usar, tem que ser amigável. Eu vou colocar algo como o número máximo de passos para obter uma informação, a configuração de atalhos para as funções mais utilizadas, o tempo de treinamento necessário. Então, o meu requisito ele vai ser verificável. Eu consigo ver se eu consigo uma informação em X passos, né? Então, vamos supor, eu estou fazendo um sistema para uma imobiliária e o usuário ele tem que conseguir achar um imóvel com no máximo 3 cliques. Né? Então, esse é o número de passos. Depois eu desenvolvi o meu sistema e eu tenho que ver se a consulta para um imóvel eu consigo fazer com 3 cliques. Né? Em vez de dizer que o sistema tem que ser portável, eu vou dizer qual é a linguagem, a tecnologia a ser adotada, requisitos mínimos de hardware, quais são os sistemas operacionais em que o sistema deve ser compatível. Então, essas alternativas são verificáveis. Né? Dizer que é portável não me diz muita coisa, né? Em vez de dizer que o sistema tem que ser rápido, eu vou dizer quantas transações por segundo ele deve de processar, ou qual é o tempo de resposta ao usuário, em quais situações ele vai garantir aquele tempo de resposta. Então, dessa forma eu consigo verificar o atendimento. Simplesmente dizer que é rápido, eu posso ter um problema de conformidade lá na frente. O documento ele deve de ter cada requisito descrito identificado unicamente. Né? Essa é uma boa prática de um documento de especificação de requisitos. Essa boa prática está descrita lá no documento da ISO, na ISO 29148, que os requisitos devem ser unicamente identificados. Então, eu proponho que quando vocês descrevam um requisito funcional, vocês usem o identificador RF. Então, vai ser lá RF01, RF02, RF03, e esse vai ser um identificador único daquele requisito funcional. Se estiver descrevendo um requisito não funcional, você vai identificá-lo com RNF. Né? Então, vai ter o RNF01, o RNF02 e assim por diante. Se estiver descrevendo um requisito de negócio, uma regra de negócio, você vai colocar um RN, RN01, RN02, e assim elas vão estar unicamente identificadas e também a gente vai saber para aquele requisito qual é o tipo dele, do que se trata, né? Pelo próprio identificador. Caso o seu projeto seja um projeto muito grande, com muitos requisitos, pode ser interessante você organizar os requisitos em pacotes, né? Então, por exemplo, eu vou ter o pacote 01, que é o módulo de vendas, o pacote 02 com o módulo financeiro, o pacote 03, o módulo de relatórios.
E aí, em vez de eu identificar os meus requisitos sequencialmente, o que pode ser um problema, eu faço uma identificação única considerando o pacote desse requisito. Então, por exemplo, o pacote 01 é o módulo de vendas, ele vai ter vários requisitos lá dentro. O identificador dele vai ser RF01.01, ou seja, é o requisito 1, funcional 1 do pacote 1. RF01.02 é o requisito 2 do pacote 1. RF01.03 é o requisito 3 do pacote 1. No pacote 2, eu vou ter a mesma coisa, RF02.01, RF02.02, e o pacote 3, RF3.01. Então, ele é sequencial dentro de cada pacote, e no identificador eu coloco a identificação do pacote também, né? Então, assim eu consigo lidar melhor com esses requisitos, porque eu não tenho uma lista única, né? De repente, num pacote acaba no 15, no outro começa no 16, e eu identifiquei um requisito novo no pacote 1, como é que eu faço, né? Ele vai até o 15, depois aparece o 23. Então, você, para organizar melhor, você coloca, né, em cada pacote, em cada subdivisão do seu escopo, uma identificação única que leva em consideração uma identificação também daquele pacote, daquele escopo. Tá? Então, essa é uma forma de você organizar. Esses identificadores é o que eu estou recomendando que nós utilizemos aqui nesse contexto. Mas cada organização pode propor identificadores diferentes. Em vez de usar RF para requisito funcional, pode usar RFN, né, REQ, enfim, qual é o identificador não vem ao caso, a organização define. O importante é que haja um identificador único. E esse identificador vai ajudar muito a comunicação, porque depois você quer perguntar se já testaram determinado requisito, você não precisa falar o requisito inteiro, né? Você pode perguntar assim, o RF03 já foi testado, né? Você pode dizer, fulano, você vai cuidar do RF07? Você já testaram o RNF05? Né? Então, todo mundo consegue achar informação e a comunicação ela se torna mais objetiva, né? Então, esses identificadores vão ser utilizados vastamente nos próximos documentos e nas comunicações da equipe. Então, é bem importante que os requisitos estejam unicamente identificados. Falar um pouquinho também sobre rastreabilidade, né? A rastreabilidade ele é a base para análise de impacto. Então, se a gente sabe que a gente define um requisito e ele pode mudar em algum momento, né? E eu preciso saber, a partir do momento que o requisito mudou, qual é o impacto que isso causa no meu sistema? Essa mudança vai alterar o que no meu projeto? Então, a rastreabilidade é o que vai facilitar essa análise, tá? Então, ela é a principal elemento para a gente poder gerenciar os requisitos, tá? Então, a rastreabilidade, ela é feita através de matrizes, né? Então, você pode montar várias matrizes que vão fazer a rastreabilidade entre diferentes elementos do seu projeto. Ela pode ser uma rastreabilidade horizontal quando você está mapeando a dependência entre requisitos. Por exemplo, uma matriz de rastreabilidade em que relaciona as regras de negócio com os requisitos funcionais. É muito importante essa matriz porque ela nos ajuda a verificar se todas as regras de negócio estão sendo garantidas no projeto. Então, se eu tiver, por exemplo, uma regra de negócio que não tem nenhum xizinho, isso me acende uma luz amarela. Poxa, então essa regra não tem nenhuma funcionalidade garantindo ela, então essa regra pode ser uma restrição do meu projeto, eu não vou garantir a regra. Ou está faltando o requisito funcional para que essa regra essa regra de negócio possa ser atendida. Né? Então, você traça a matriz e você verifica, né? Se as regras estão sendo garantidas por quais requisitos. Então, a matriz ajuda você a fazer uma validação nessa etapa do projeto, né? Se o teu projeto parece estar consistente, e ajuda o impacto depois, porque se a regra de negócio mudar, eu vou ver quais são os requisitos que podem ser impactados pela mudança dessa regra. Tá?
e vai ajudar nas etapas posteriores do desenvolvimento, porque a partir da regra eu vou ver, quando eu estiver desenhando uma interface, por exemplo, para um requisito funcional, eu vou ver, poxa, mas tem essa regra vinculada a esse requisito. Então, eu preciso, de repente, colocar um campo especial, tratar uma mensagem de erro caso uma informação não seja adequada. Então, eu vou ter um comportamento especial naquele requisito funcional em função da regra que foi identificada. E como o meu projeto pode ter muitos requisitos e muitas regras, você ter essa rastreabilidade te restringe a cada momento o que você olha, né? Então, eu estou implementando um requisito funcional, mas eu tenho 50 regras, eu preciso ler todas as regras? Não, eu vou ver as que estão marcadas para o requisito, porque elas é que vão estar impactando naquele momento. Então, são aquelas regras que me interessam naquele momento. Eu estou testando o requisito funcional 2. Quais são as regras que eu preciso testar? Eu vou olhar quais são as regras pertinentes àquele contexto. Então, a rastreabilidade me ajuda em caso de alteração, me ajuda no desenvolvimento, me ajuda no teste, né? Então, é um recurso bastante interessante para ajudar a consistência do seu desenvolvimento e a consistência do teu produto a partir das alterações que ele vai sofrer. Um outro tipo de rastreabilidade é a rastreabilidade vertical, em que você vai rastrear os seus requisitos com os outros artefatos que você vai produzir ao longo do processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, você tem um requisito, você tem um diagrama de caso de uso, você tem um diagrama de classe, você tem vários artefatos. Então, eu posso rastrear, por exemplo, qual requisito vai estar sendo atendido em qual caso de uso, né? Eu posso dizer qual é a classe que está relacionada com qual requisito, qual é o caso de teste que testa quais requisitos, quais regras de negócio. Então, eu posso montar diversas matrizes de rastreabilidade vinculando diferentes elementos do meu processo de desenvolvimento, facilitando a gestão e facilitando o desenvolvimento, né? Então, essa é a rastreabilidade vertical. Eu estou mostrando aqui como matriz, mas o ideal dessa rastreabilidade é que ela seja feita de forma a estar naturalmente incorporada dentro da ferramenta que está sendo utilizada, né? Então, eu vou montar uma planilha no Excel para fazer a rastreabilidade? Ok, mas dificilmente ela vai se manter consistente ao longo do tempo, porque os desenvolvedores acabam esquecendo, acabam não mantendo essa matriz. Então, o ideal é que a rastreabilidade aconteça diretamente na ferramenta onde você está escrevendo o requisito, onde você está definindo seus próximos artefatos, e você simplesmente vai arrastando esses elementos, você vai mantendo a rastreabilidade como algo mais natural ali do seu desenvolvimento, não como um elemento à parte totalmente desconectado dos demais artefatos. Então, um exemplo de análise de impacto, né? Vamos supor que o requisito 1 sofreu uma mudança, né? Então, qual é o impacto dessa mudança ao longo do meu projeto? Então, eu consigo, pela rastreabilidade, saber que se o requisito 1 mudou, eu vou ter que rever o meu requisito 2, o caso de uso A, o caso de uso B, os diagramas X, Y, as classes. Eu consigo, dentro daquele escopo bem grande do meu projeto, a partir da mudança em um elemento, restringir os elementos que eu preciso reanalisar para verificar o impacto da mudança. Tá? Em vez de ter que olhar todo o projeto, eu consigo olhar alguns elementos somente. Vamos fazer um exemplo aqui, então, de rastreabilidade, só para entender um pouquinho melhor como ela pode se dar nessa etapa de requisitos. Então, é importantíssimo as regras de negócio e eu verificar se essas regras estão sendo atendidas pelos requisitos funcionais. Então, vamos pegar um estudo de caso aqui, em que eu tenho alguns requisitos funcionais, de que vão ser feito pela secretária o cadastro dos alunos, um coordenador cadastra um curso, um coordenador vai cadastrar os módulos desse curso, vai ser possível a secretária matricular o aluno em um módulo, o coordenador vai definir uma turma, vai cadastrar as salas de aulas, vai alocar uma turma para uma sala de aula, enfim, imagine um sistema
para uma escola de inglês, por exemplo, que tenha esses requisitos funcionais, dentre outros. Foi identificada algumas regras para essa escola, né? Então, por exemplo, alunos com dificuldade de locomoção devem cursar disciplinas em salas térreas ou salas que tenham acesso facilitado. Uma outra regra é que um aluno somente pode se matricular em um módulo se ele já tiver cursado os módulos anteriores, os módulos que são pré-requisitos. Então, vai ter várias regras. Vejam que essas regras, elas são próprias da escola. E como eu estou desenvolvendo um sistema para essa escola, essas regras elas vão estar tendo que estar sendo seguidas, observadas nesse sistema também. Então, nós traçamos uma matriz de rastreabilidade em que eu vou relacionar as regras de negócio com os requisitos funcionais. Então, eu começo analisando a regra. Alunos com dificuldade de locomoção devem cursar disciplinas em salas térreas ou com acesso facilitado. Bom, essa regra impacta no cadastro de alunos? Impacta, pois o aluno, quando eu cadastro um aluno, eu tenho que saber se esse aluno tem alguma dificuldade de locomoção ou não. Mas essa regra não impacta no curso, nem nos módulos do curso, nem na matrícula do aluno, nem na definição da turma. Mas quando eu cadastro a sala, eu preciso saber se ela é térrea ou se ela tem um acesso facilitado. Quando eu faço a alocação da sala para uma turma, eu preciso ver se nessa turma tem matriculado um aluno com dificuldade de locomoção para restringir a sala em que a turma pode ser alocada. Então vejam que essa regra de negócio 1, ela tem relação, ela vai ser garantida pelo requisito funcional 1, 6 e 7. Né? E fazemos a mesma coisa para a regra seguinte. Um aluno somente pode se matricular em um módulo se já tiver cursado os módulos anteriores. Bom, tem a ver com cadastro de aluno? Não. Tem a ver com cadastro de curso? Bom, curso eu tenho que cadastrar quais são os módulos, eu tenho que cadastrar quais são os pré-requisitos. Tem a ver com matrícula? Tem, pois se ele não pode pular módulos, eu tenho que ver se ele já foi, se ele já fez o módulo anterior. E assim eu vou fazendo. Então, a regra 2 tem relação com o requisito 3, tem relação com o requisito 4. E assim nós vamos olhando para cada regra de negócio, quais requisitos funcionais precisam ser considerados para que aquela regra possa ser atendida. No final, eu não posso ter regra que não tenha nenhum xizinho na coluna, né? Que não tenha nenhuma relação com o requisito funcional. Isso liga a luz amarela. Se eu tiver uma regra que não está rastreada com nenhum requisito funcional, eu vou parar e vou pensar, poxa, então essa regra não vai ser atendida no meu sistema, então eu vou tirar ela da seção de requisitos e vou colocar lá na seção de limitações e restrições, né? Para o meu cliente saber que eu não vou atender aquela regra. Ou eu vou identificar novos requisitos funcionais que eu vou precisar implementar para que aquela regra possa ser garantida. No final, as regras têm que estar rastreadas com os requisitos funcionais. Bom, então essa é uma visão de um documento, quais são as seções que ela pode ter, com uma breve, né, um documento breve, sucinto, com algumas dicas para vocês bem organizarem esse documento. Espero que vocês tenham conseguido entender e que possam fazer boas especificações dos seus projetos. Até o próximo vídeo.